Resident Evil 3.5 – O jogo que nunca existiu. E se eu te dissesse que um dos jogos mais revolucionários da história quase foi completamente diferente? Hoje você vai conhecer o misterioso Resident Evil 3.5, também chamado de Biohazard 3.5, versões perdidas que deram origem ao lendário Resident Evil 4. Tudo começou lá em 2001, quando a Capcom anunciou oficialmente o desenvolvimento de Resident Evil 4. Só que o que muita gente não sabe é que o jogo passou por um verdadeiro caos criativo, com várias versões completamente diferentes sendo descartadas antes do resultado final que a gente conhece hoje. E sim, essas versões são conhecidas como Versão 1, Castle. Versão 2, Hallucination. Versão 3, Zombie. Mas calma, porque agora a coisa fica muito mais interessante. A versão perdida. Resident Evil 4, Tony. A primeira versão do jogo foi dirigida por ninguém menos que Hideki Kamiya, com produção de Shinji Mikami, o criador da franquia. Só que, ao invés de um survival horror clássico, a ideia era fazer um jogo com combate rápido, estiloso e cheio de ação. O protagonista, um cara chamado Tony. E ele não era um personagem comum. Tony era praticamente um super-humano. Inteligência fora do normal, habilidades físicas absurdas, e tudo isso explicado por biotecnologia. A história girava em torno do mistério do próprio corpo dele, algo bem diferente do terror tradicional da série. Mas aí veio o problema. O jogo estava ficando ação demais e terror de menos. Foi então que Shinji Mikami percebeu que aquilo já não parecia mais Resident Evil e tomou uma decisão ousada: transformar o projeto em um jogo totalmente novo. E foi assim que nasceu o icônico Devil May Cry. De Tony para Dante. O personagem Tony evoluiu e virou Dante, um dos protagonistas mais estilosos da história dos games. Algumas coisas foram mantidas. O estilo de combate rápido, as armas icônicas como Ebony e Ivory, o clima mais cool e exagerado. Inclusive, o projeto tinha um nome de desenvolvimento bem curioso: Carnival, com K porque Kamiya fazia questão. Outras versões de Resident Evil 3.5. Depois que a versão do Tony virou Devil May Cry, a Capcom continuou tentando criar um novo Resident Evil, e foi aí que surgiram outras versões bizarras. Versão Hallucination. Leon enfrentava alucinações, inimigos fantasmagóricos, um clima psicológico muito mais pesado. Versão Zumbi. Mais próxima do Resident Evil clássico. Zumbis tradicionais, porém ainda assim uma identidade forte. Versão Castle. Cenários em castelos europeus. Mistura de ação com terror gótico. Mas nenhuma dessas versões funcionou como esperado. O nascimento de Resident Evil 4 que conhecemos. Depois de tantos testes, ideias descartadas e mudanças, Shinji Mikami decidiu assumir controle total do projeto. E aí veio a virada. Câmera por cima do ombro, combate mais dinâmico, terror misturado com ação, novos inimigos, ganados em vez de zumbis. Resultado? Um dos jogos mais influentes de todos os tempos. Resident Evil 4 não só salvou a franquia, como mudou completamente a indústria dos games, influenciando até jogos como Gears of War e muitos outros. Conclusão: Resident Evil 3.5 nunca existiu oficialmente, mas suas ideias foram tão importantes que deram origem a dois clássicos, Resident Evil 4 e Devil May Cry. Ou seja, mesmo cancelado, ele marcou a história dos games. E aí, o que acharam do vídeo de hoje? Não esqueçam de comentar, se inscreverem e deixar o like. E até a próxima! Game over.